Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Coisas da África. Hoje vamos falar da Guiné-Bissau, um país do continente africano. A Guiné-Bissau se localiza na costa ocidental da África, com um território de 36.125 km². Ele faz fronteira com Senegal ao norte e Guiné-Conakry ao sul e leste do país. A população da Guiné-Bissau é de 1.874,309 milhões de habitantes, segundo a pesquisa do Banco Mundial em 2018. A moeda local é franco CFA. O país é conhecido pelas suas ilhas maravilhosas. E no continente fica a capital do país, Bissau, uma cidade fundada pelos colonialistas portugueses no ano de 1697. Era conhecido de vila. Só se tornou capital colonial em 1941, até os dias de hoje. Em Bissau ainda se encontram os edifícios da era colonial no centro da cidade, deixada pelos portugueses depois da sua independência, conquistado por partido PAIGC, que deu a independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde em 1973, que só foi reconhecido pelos portugueses em 1974. O seu líder, Amílcar Lopes Cabral, junto dos seus combatentes, deram início à luta armada para a sua independência. O país foi colônia portuguesa entre 1446 a 1973. A República da Guiné-Bissau tem 8 regiões, mais o setor autônomo de Bissau, onde fica a capital. Entre eles Gabu, Bafata, Kinara, Tombali, Oio, Cacheu, Bulama, Biombo e Bissau. A política da Guiné-Bissau depois da independência é democrática, o sistema de governo semipresidencialismo. Em 1998 começou a guerra civil no país, que deixou muito sofrimento ao povo da Guiné-Bissau. Golpe militar, o país já tem 12 presidentes desde a sua história, chefes de estados eleitos democraticamente e os interinos que nunca concluíram os seus mandatos como chefe de estado eleitos. Entre 1973 a 2012. Finalmente, em 2014, o José Amaro Vaz Jomafo foi o primeiro presidente na história do país a concluir um mandato como chefe de Estado da República da Guiné-Bissau entre 2014 e 2019. O atual chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo. A República da Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo, com o PIB de 1,458 bilhões de dólares. As atividades econômicas se encontram no setor da agricultura, pesca, comércio. Faz parte das organizações internacionais como a União Africana, a CEDEAO, a ONU e FMI, entre outros. A Guiné-Bissau é um país laico com mais de 23 grupos étnicos. Entre os mais populosos são Balanta, 30% de população, Fula ou Fulane com 20%, Manjacos com 14% de população, Mandingas com 13%, Papéis com 7% e outros com menos de 1%.
De acordo com o grupo étnico encontrado na Guiné-Bissau, existem mais de 23 dialetos nativos e a Guiné-Bissau, como é colônia portuguesa, a língua oficial é portuguesa, só que é menos falado. A língua dominante lá na Guiné-Bissau é crioulo. O crioulo é a língua mais falada. Vamos dizer assim de que o crioulo é a língua materna da Guiné-Bissau. Mesmo tendo o português como língua oficial, mas é pouco falado no país. Os cidadãos guineenses usam mais crioulos para se comunicarem. As religiões mais dominantes do país, muçulmano, cristianismo ou católico, protestante e entre outros. Um país com a imensa diversidade cultural. Tem mais de 80 ilhas, arquipélagos dos Bijagós, com parque nacional e pela vida selvagem e reserva de biodiversidade protegida. Ilhas mais visitadas são Boubaque, Orango, Bulama e entre outros. No Orango se encontra a habitat da hipopótamo de água salgada. Pratos típicos do país é caldo de chebem, que para os brasileiros chamam dendém, e caldo de mancara, que é feito com amendoim. E vinho, tem vinho de caju e vinho de palma também, que é o fruto de dendém. Pontos mais visitados do país é Bissau, que é a capital, a fortaleza de São José da Amura, Praça de Império, Igreja Católica, Mesquita de Bissau, Orango, Parque Nacional de Grupo de Ilhas, Cacheu, Boubaque, Bulama. A esperança de vida na Guiné-Bissau entre homens e mulheres é de 57 anos. A Guiné-Bissau é um país com povos maravilhosos, acolhedor, amável. Mesmo com tanta instabilidade política na Guiné-Bissau, não existe fome. Todo mundo se apoia. Quando um não tem, o outro ajuda. Assim sucessivamente. A família guineense vive desse jeito. Por isso que é um país pobre, mas que não tem fome. E muitas pessoas ficam indignadas quando ouvem de que como pode ser um país tão pobre, mas não tem fome. É isso. O país que vive na harmonia. Sim, tem problema. Tem problema político e problema financeiro, mas ninguém passa fome. O povo estão lá para se apoiar quando um precisa. E na família. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilha com seus amigos. Deixe o seu like e comenta. Não tem mato, não tem chuva, não tem tarafi, não tem pis. Não camis de arma para fogo e acompanhar.